Mas se não existisse a casa própria, farias de novo? Faria, de novo, o mesmo processo. Não Pinterest, mas o mesmo processo de contratar arquiteto, desenhar uma coisa totalmente sob medida, que é uma coisa, é este passo que eu acho que todos nós temos de saber que podemos falhar. É muito importante nós trabalharmos com um profissional. Olá, malta da Casa Própria, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa Própria Podcast. Para uns andamos seguidos, mas para nós estávamos num processo de cura. O betão que a gente lançou há alguns meses estava a secar e era preciso deixá-lo por algum tempo para que curasse como devia ser. Estamos de volta e hoje, como sempre, com uma convidada especial que é a Maria Schiller. Olá, Maria. Olá. Estás bem? Olá, eu estou bem. Olá, malta. Então, Maria é a nossa convidada de hoje, mas antes de entrarmos para aquilo que realmente interessa, que é ouvir a sua história de como é que é este processo da busca pela sua casa própria, pela habitação, vamos só mandar uma saudação especial, um carinho muito forte para o Home Center, que teve a bondade do coração de aquecer-nos aqui no nosso lar, confortar-nos com este cenário diferente do que estão habituados a ver. Como vem agora, temos cadeiras novas, almofadas, já podemos bater nos nossos convidados sempre que eles disserem coisas que não interessem muito. Então, a família Home Center, da família moçambicana, um abraço muito grande e continua então a fazer esse trabalho de levar conforto às famílias. Para nós que somos já de algum tempo, havia uma história na primária, não me lembro agora da classe, sobre casas. Era a casa da Maria e do Jorge. Havia uma história de casa pequena e bonita, não sei se te lembras da altura. Mas não era a Maria e Jorge, Não. era a Regina e o Jorge. Mas neste caso, pode ser a casa da Maria e do Nuno, é pequena, mas é bonita. Isso é pequena, mas é bonita. Ok, então, vai lá aproveitar-se. Agora é a casa da Maria e do Nuno. Mas não te preocupes, porque do jeito que o livro anda por aqui, sendo alterado todos os anos, não tarda 1 ou 2 anos. Daqui a pouco. Vem assim mesmo como tu disseste. Se te ouvem as pessoas certas lá, a próxima edição do livro vem assim. Yeah. A casa da Maria e do Nuno é pequena, mas é bonita. bonita. Exatamente. Então, Maria, conta-nos lá, como é que tem sido então esta tua coisa da casa? Já vem desse tempo da Maria e do Nuno, do sonho ainda, da fantasia, ou começa já com uma coisa concreta e real de fazer? Eu acho que começa de um sonho, na verdade. Não um sonho de casa de boneca, mas sonho real. Okay. E o sonho, sim, vem já com o Nuno. Sonhamos em casa, sonhamos em ter casa própria, sonhamos em como é que seria esta casa, etc. Então vem desse sonho, vem desta vontade de ter um lugar que nós podemos chamar casa, não casa, mas lar. Um lar que é um lar. Já agora, eu sou mau, hoje vou te experimentar. Qual é a diferença de casa e lar? Explica-nos lá. Porque esta coisa a gente ouve nas novelas, o que não casa e lar, não house é home. O que é isso de casa, não casa e lar? O que é isso? E, na verdade, eu não sei. Na verdade, eu não tenho uma definição assim, definição de Aquela que vocês livro, usaram, definição aquela que vocês usaram para dizer que não queremos casa, queremos lar. Olha, casa para mim é um local, um edifício que tem paredes, janelas, etc, etc. Um edifício, uma casa, que até pode ser bonita, pode ser o chão primeiro, pode ser um prédio, pode ser como nós quisermos, mas tem lá parede, chão, tudo. Isso é uma casa. Um lar é um local de aconchego, é um local de amor, é um espaço que até poderia ser debaixo da ponte, que até poderia ser só com chapa e zinco, mas é um local onde a família se reúne. Então é um lar, não importa as paredes, não importa as janelas, não importa o tamanho, mas importa o que tem dentro desse espaço, que é esse amor, aconchego, carinho. Por isso é que é lar. Hoje estamos a começar já muito quente, já temos aqui uma definição especial sobre o que é lar, aquele espaço do aconchego, que é diferente da casa, que é só matéria, né? Que é só É um só edifício. matéria, é só um edifício. E para onde é que vocês começaram a sonhar? É pelo lar, pelo aconchego, pelo conforto que vocês queriam dar a vocês mesmos, à vossa família? Ou começaram primeiro a pensar no prático, no real?
Nós começamos primeiro pelo lar. O que é que nós queríamos, o que é que nós queremos para a nossa família. Ok. E como é que nós queremos nos sentir nesse lugar para a nossa família. Ok. E pensando primeiro no lar, já começam a vir todas as ideias de como é que será este lar. E aí onde já entra a casa, né? Então tem que ter A, tem que ter B, tem que ter C, tem que ter D. Engraçado que durante esse processo de, ok, primeiro já sabemos que nós queremos construir este nosso lar. Este é o primeiro ponto. Segundo, começa o processo de como é que será este lar, o que é que não pode faltar neste lar, o que é que tem de ter neste lar. E aí é um processo de descoberta do que cada um de nós gosta, né? O que o Nuno gosta, o que a Maria gosta, o que o Tiago gosta. E todas estas coisas que nós gostamos têm de ser acauteladas dentro deste espaço, que vai ser o nosso espaço comum. Então, aí começa as investigações no Pinterest, aí começa Instagram. Não conhecia a nossa página nessa altura? Não. Ok. Não. Ok. Não, era mesmo Pinterest, era mesmo Instagram, eram mesmo todas as séries de venda de casa da Netflix, todas as séries. Ok. Simplesmente todas. Posso te dizer o capítulo 14, o que não, estou a gozar. Estou a gozar. Mas literalmente foi olhar para tudo que está à minha volta e ver, ok, um loft, Pinterest tem, loft, então, o que é isso de loft? Como é que a casa é construída, ou sei lá, os desenhos das coisas. E é daí que surgiu, comecei a ver como é que realmente poderíamos juntar as diferentes ideias, né? O que o Nuno quer, o que a Maria quer, o que o Tiago quer, e constituir isso o nosso lar. Então, o ponto de partida foi aí, foi o Pinterest. Maldito Pinterest. Nós sofremos muito com Pinterest, porque, primeiro porque às vezes nos pedem coisas impossíveis. Sim. Nos pedem coisas que para o budget. Por que é impossível se nós estamos a ver que existe no Pinterest? Para nós não é impossível. Para o budget, para o nosso mercado, algumas coisas são impossível não existe, mas é difícil. Porque tens de importar e tem custos normalmente acrescidos. Não só pela importação, mas às vezes o próprio material ou a solução que o cliente quer, porque viu no Pinterest, é tão caro que depois não cabe no orçamento existente. Explicar isso às vezes parece incompetência tua em fazer o que foi pedido. Então, nós muitas vezes temos sofrido com o pessoal do Pinterest. Gostamos que nos mostrem, porque às vezes é o caminho para nós percebermos a ideia que está por detrás. Mas, por favor, não se agarrem muito ao Pinterest, tentem perceber daquela imagem aqui que realmente vocês buscam e não necessariamente a imagem como tal. Mas então depois como é que foi esse processo? Foi, como disseste, foi de tentar congregar as ideias dos três? Isso. Né? Vocês dois como casal e o Tiago como vosso filho. Mas depois como é que foi, por exemplo, cedências? Porque imagino que terá havido eventualmente um outro caso onde tu preferias uma coisa e o Nuno e o Tiago preferiam outra. Como é que foi lidar com isto da cedência? Porque no fim o lar é para todos, não é? Eu acho, nem acho. No nosso caso, nós não tivemos muito problemas em termos de ceder ou não ceder, porque, como eu disse no início, o que nós queríamos era construir um espaço onde todos nós estivéssemos satisfeitos com o que estava lá no espaço. Então, assim, ficou muito fácil as nossas ideias todas irem para o mesmo caminho, porque, vou dar um exemplo, nós já sabíamos de antemão, por exemplo, que o Nuno ele gosta mais de lugares fechados, ele gosta de ter o espaço dele. Então, quando nós estivermos a construir a casa, nós temos de considerar um espaço que é específico do Nuno. Eu gosto de ler, gosto muito de ler. Então, então quando nós tivermos a casa, nós temos de ter um espaço que é um espaço de leitura para mim.
o Tiago gosta de ar livre, o Tiago gosta de assistir, ou gosta de etc. Então vamos considerar um espaço que tenha isso. Então não houve choque de interesse, porque aqui a ideia era que cada um pudesse ter o seu espaço e que no final todos nós, ao mesmo tempo que cada um tem o seu espaço, todos nós temos um espaço em comum. Não é para ficarmos separados, porque atenção, este é um outro ponto. Ao construir uma casa, principalmente quando são casas grandes, e principalmente quando nós falamos dessa questão do lar, acabamos que temos vários compartimentos, cada um fica no seu compartimento e depois não há um compartimento assim comum. Então, se eu for a falar de cedência, se calhar a cedência é aí, não tanto quanto a construção da casa, mas tanto quanto como é que nós vamos viver nessa casa, respeitando os espaços de cada um. Né? Sim, cada um tem o seu espaço, mas que regras nós vamos lar? Que regras nós vamos instituir neste nosso lar para que não seja apenas um edifício que tem vários compartimentos, que cada um fica no seu compartimento, mas que seja este lugar de aconchego e calor, respeitando cada uma das pessoas. Então, eu penso que por aí não foi um desafio, foi super tranquilo. Mas eu gostava de partilhar uma coisa em relação à questão do Pinterest, porque eu acho que esse é que realmente foi o desafio. A questão do Pinterest, porque eu acho que, e estou a falar por minha experiência, e estou a falar, acho que quase todos os jovens, eu acho que os jovens, eles vão crescendo a pensar que, existe uma forma muito fácil de nós termos as coisas. E a verdade é que no Pinterest é essa forma fácil. O Pinterest dá-te o desenho, não é só sobre a beleza final dos acabamentos, mas é sobre o próprio desenho que está ali, a estrutura, não sei como é que vocês chamam, aquele croquis inicial. Nós podemos ter isso no Pinterest de forma extremamente fácil. Então, a minha experiência com isso é, uma coisa é aquela realidade do Pinterest, o espetáculo, outra coisa é a realidade. Tipo, até que ponto aquele desenho, aquela coisa realmente faz fit com o terreno que tu tens. Até que ponto aquilo realmente pode ser usável no contexto em que tu estás. Então, parece uma coisa fácil e barata, do tipo, por que eu vou pagar o arquiteto se eu posso ter isso baixado no Pinterest e eu posso ter um bom pedreiro que vai me construir isso e eu não preciso de passar por este processo. Então, não é só sobre dar muito trabalho ao arquiteto em termos de acabamento, etc, mas é sobre nós termos esta consciência que o Pinterest é só uma ferramenta de apoio, de inspiração, mas não é a finalidade. Aquele desenho que está ali nem se enquadra na realidade. A sério, nem se enquadra na realidade, nem dá para fazer uma comparação. Sim, é uma inspiração, mas não pode ser a finalidade. Então, para mim, essa foi a experiência que ficou. Claro que eu vi muitas coisas bonitas, mas que na realidade não faziam um clique com aquilo que é realmente a realidade do espaço, do terreno, da realidade que nós temos. Então. E depois, então, como é que foi essa transição? Porque fala já do lar que foi concebido primeiro, que depois buscaram referências para sustentarem esta ideia do lar e até da casa mesmo, mas que depois, como disse, precisa de um sustento, que é um terreno. Como é que foi feita esta transição do sonho para a realidade, que é buscar o terreno, buscar o projeto que não é do Pinterest, correr atrás das coisas de fato, para além de sonhar, da fantasia. para além de sonhar. Bem, foi. Foi. Respira. Não, foi um processo, realmente
o nosso processo, como eu expliquei, o nosso processo foi inverso, né? Primeiro pensamos no que nós queríamos ter, depois investigamos, obviamente, nas ferramentas que nós tínhamos a nosso dispor, como é que nós queríamos esta coisa. E depois de investigar isso, aí é que nós passamos para o processo de identificação do espaço. Ok. E depois identificamos o espaço, compramos o espaço. Eu já não me lembro. Sabia que não se compra terra? Não compramos o espaço. Não se compra terra. Arranjaram uma forma. Arranjaram uma forma de ter, mas não compraram. Mas não compramos. É isso. Adquiriram o espaço. Isenta de outras responsabilidades. Adquiriram o espaço. Adquirimos o espaço. Isso estava mal comigo hoje. Então, mas eu ia dizer que eu já não me lembro ao certo se nós primeiro falamos com arquitetos ou se primeiro adquirimos o espaço. Sim, eu já não me lembro, mas eu acho que primeiro realmente, porque já tínhamos a ideia do que nós queríamos, etc. E particularmente já tinha experiência de desenhos feitos no papel e desenhos realmente desenhos. Na minha cabeça eu tinha muito clara esta ideia de que aquilo que eu queria do Pinterest tinha que ser traduzido em um projeto e isso tinha que ser feito por um profissional. Isso eu tinha claro na minha cabeça. E eu creio que nós procuramos primeiro um profissional para desenhar, arquitetos, e eu acho que foi nessa altura que arquitetos realmente disse, ok, então qual é o tamanho do espaço? Como é que está o espaço? Para onde está virado o espaço? Porque na minha cabeça era, ok, já temos a ideia, vamos lá, vamos falar com o arquiteto, ele vai desenhar isso que nós queremos. Foi um choque de realidade, acho que foi isso que aconteceu, porque foi ir ter primeiro com um profissional para idealizar aquilo que nós já tínhamos andado a investigar, mas que aí veio o ponto de não, tens de dar os dados do terreno, e aí nós voltamos para trás para finalizar o processo do espaço, né? Identificar o espaço, finalizar o processo do espaço, e aí sim passar os dados para que se passasse para a fase seguinte, que era a fase do desenho. E que aí realmente foi esta lição, né? O que nós aprendemos é que há passos que não podem ser esse processo de construção, de idealização do lar, etc. Há passos que não podem ser saltados. É um processo, realmente. É um processo. Acho que colocaste uma pergunta de uma forma muito difícil, que é como é que nós idealizamos primeiro. Nós primeiro idealizamos o lar. Há quem realmente não idealiza primeiro o lar, idealiza diretamente, vamos lá, vamos ter esta casa. Este processo primeiro de ter o local onde nós vamos construir a casa é extremamente importante. E depois passar para o processo de desenhar esta casa no local é extremamente importante. O desenho, eu aprendi isso, acho que já sou arquiteta também. Assim desse lado mesmo, né? Não, posso poder mudar de lado. Ok. Mas uma das coisas que aprendi muito contigo é que o espaço importa, a inclinação do espaço importa, o lado expoente, whatever, importa. O tamanho importa para qualquer coisa que nós vamos desenhar. Então, esse processo de primeiro ter com o arquiteto, sem ter o local, na perspectiva de estou a ganhar tempo, né? Ganhar tempo, não funciona. Então, essa questão e foi uma lição para nós que é muito importante nós respeitarmos os espaços. O primeiro espaço é realmente adquirir o local, ter este lugar onde vai ser implantada a casa, e depois o segundo passo, que já é o passo de construção, não, de desenho do nosso sonho.
tendo em conta a realidade que é o espaço onde vai ser construído e depois, pronto, segue-se todas as outras fases, o processo de construção, etc, que é uma outra longa história. Mas esses dois passos são muito importantes. Mas nota que aí, para ti, na verdade, funcionou de duas maneiras diferentes. Agora eu estou aqui, enquanto falavas, ia lembrar. Ela só não queria fazer a publicidade direta. Quando ela diz arquiteto, é o nosso escritório de arquitetura, na verdade, né? Mas foi mesmo connosco que ela fez este baile todo. E eu lembro-me que, de facto, nessa altura, quando disseste, tu não chegaram lá, queremos isto, só que parece tudo muito bem elaborado, onde é que vai ficar isso ao final? Exatamente. Né? Não temos espaço, ok. Temos que voltar e rever este ponto. Mas em parte foi bom. Foi bom porquê? Porque há um risco muito grande também. Só escolhermos o espaço porque gostamos muito e depois aquilo que nós temos como plano, como sonho nas nossas cabeças, este nosso lar, se calhar não cabe. Exatamente. Porque esta tradução, como dizias, do Pinterest, da nossa vontade, do nosso sonho para a realidade, às vezes precisa deste tradutor, que é um arquiteto, engenheiro, assim, que nos diz, olha, tu queres um espaço livre para o Tiago correr, não é num 15 por 30 onde já vais ocupar mais de metade com o edifício, por exemplo. Sim. E lembro-me que nesta vossa volta já para fazer o TPC de espaço, também íamos interagindo, porque até havia mais do que um espaço disponível, e foi interessante também discutir como é que cada um dos espaços poderia responder exatamente a esta necessidade. Sim. E isso é muito importante também reter este ponto, porque às vezes acontece, clientes chegam e têm um terreno, infelizmente não cabe. Não cabe. O teu sonho é maior que o terreno. É muito maior. Não cabe. Ou o contrário, ou o teu sonho é muito pequeno e o terreno vai ficar um espaço de futebol. Não cabe. Há esta incongruência. É isso mesmo, porque às vezes também é um espaço grande demais para aquilo que nós pretendemos, dilui o que nós queremos fazer lá dentro. Exatamente. É preciso ter as coisas mais ou menos sob medida, senão depois não saem tão perfeitinhas. Mas então depois conseguiram o espaço, voltaram, agora vou fingir que não me lembro. Então depois conseguimos o espaço e aí voltamos. E mais uma vez, a importância de identificar o espaço primeiro. Aí voltamos porque o espaço tinha dois problemas. O primeiro problema é que o espaço tinha, a medida do espaço era pequena para aquilo que nós queríamos. E segundo, tinha um obstáculo, não sei como é que eu vou chamar aquilo, era uma torre. Da corrente elétrica? Isso. Tinha um PT? Tinha um PT que também poderia obstruir alguma coisa ou criar alguns entretantos. Então, aí, o parecer do arquiteto também foi extremamente importante para vermos se realmente dá, onde é que realmente posicionamos a casa, como é que aquela estrutura que já está lá não influencia a casa. E depois foi aquela questão de, então a casa já não pode ser totalmente térrea, tem que ter já não pode ser só um piso, mas tem de se fazer um piso mais para cima. Mas isto porque estas necessidades ou estas novas coisas foram surgindo por causa do espaço. As dimensões do espaço, o que tinha no espaço, o obstáculo do espaço. Daí esta necessidade realmente de se identificar primeiro o espaço e depois passar para a fase seguinte. Então, este foi um exercício muito interessante para nós e de grande aprendizado. Aprendemos muito com este processo. No entanto, também tivemos alguns entretantos, né? Nisto. Tivemos alguns entretantos nisto, que é... eu falava no início da necessidade e da importância de nós planificarmos como realmente deve ser. E nesta planificação, uma lição que ficou muito clara para nós é que nós não devemos negligenciar o processo de aquisição e legalização do espaço. Não podemos negligenciar este processo. Porque muitas vezes, que realmente foi o que aconteceu conosco, são investimentos já voltados que são feitos tendo em conta aquele espaço, investimento para o espaço, investimento para o desenho, o projeto que vai ficar naquele espaço.
Mas tudo isso, lembras que eu disse no início que para mim eu podia correr, tipo, correr mesmo, olhar para a meta, mas sem olhar para aquilo que estava atrás. Então, primeiro pensamos, não, ok, já temos o desenho do Pinterest, vamos lá falar com o arquiteto. Mas era importante ver o espaço primeiro. Assim que encontramos o espaço, foi tipo, já temos o espaço, vamos lá falar com o arquiteto. De novo, já temos o espaço, vamos lá falar com o arquiteto. E lá falou-se com o arquiteto e temos 2 processos a correrem ao mesmo tempo. O problema é que é quando o processo 1 não é bem seguido até o fim e depois tu descobres que, afinal de contas, a aquisição nem é uma aquisição, mas tu já investiste demais naquela aquisição. Então, então é um baile. Isso é um golpe muito duro. É um golpe muito duro. Então, é muito importante realmente seguir e garantir que aquele espaço, ele realmente está clean para ser teu espaço. Em todos os aspectos. Aprendemos e sabemos que o processo burocrático do Moçambique é muito complexo. Eu não vou dizer complexo, talvez é muito longo ou é muito burocrático. É muito burocrático. Bastante. E tem várias coisas aqui, vários intervenientes, várias pessoas que também podem influenciar neste processo. Mas nós temos de ter alguma forma de realmente validar que é realmente uma bandeira branca e vale a pena nós seguirmos com isto, sob pena de ser um investimento em vão. Então, você disse isso diretamente na pele. Então imagina-te numa corrida que logo no início tu deste um pique e deixaste os teus concorrentes lá atrás, já estás quase a chegar na meta. E desmaias antes de chegar na meta. E os concorrentes começam a pensar, claro que, ok, construção de casa não é questão de concorrência, não é sobre isso. Sim, claro. Mas outros campos que a corrida é outro sentido. A gente está a rir para nós, porque já não dá para chorar. Eu me lembro quando vocês trouxeram a notícia primeiro lembro-me de como foi o projeto em si. Foram várias sessões de discussão, porque era preciso descer mesmo o sonho que vocês tinham. Isso é um muito lindo projeto. Isso não é só porque foi feito por nós, mas foi mesmo, foi a medida daquilo que pediram e espero que seja a medida do Pinterest. mas foi um desafio interessante e acreditamos nós também que o resultado tem sido muito bom. Foi muito nice. E de repente ouvir que, primeiro que o espaço afinal estava nesta situação, neste emaranhado todo, foi tipo, porque aquilo parecia algo que meses depois já ia começar a obra. E perceber com o passar do tempo que as chances até de reverter o processo começam cada vez mais a ficar remotas ou difíceis, também foi uma coisa muito difícil de ouvir. Para nós como projetistas, então nem quero imaginar como é que foi para vocês como donos do foi mesmo foram muitas facadas. Foi mesmo triste, porque só faltava a areia ser descarregada quando de repente a notícia apareceu. Eu me lembro que estávamos já a agendar o lançamento da primeira pedra. Exatamente. Eu me lembro que estávamos a agendar a primeira pedra. Exatamente. Agora sim, lembrando, é mesmo uma coisa difícil. Então aí tu descobres que afinal de contas não podes. Então, aqui eram 2 processos. Um processo era 2 caminhos, não são processos, 2 caminhos. Um caminho nessa situação é, ok, vamos lá lutar até o fim, porque já estávamos quase na meta, né? Então vamos lá lutar até o fim por isto e garantir que, ok, isto fica conosco. Ou vamos lá desistir disto. São 2 caminhos. Lutar até o fim, podemos lutar. E dizem que a esperança é a última que morre. Como estamos vivos, ela ainda está cá.
última. Ok. Ultíssima. Ok. Lutar até o fim, voltar para aquele aspecto que eu estava a falar, que é, infelizmente, o processo do nosso país, burocrático. Quanto tempo leva? É discussão aqui, discussão lá, envolvimento de partes, fica trancado ou travado, marinado em algum lugar que nós não sabemos. Não sei como resolver até hoje esse impasse. Não tem nenhuma dica que nós possamos dizer, olha, vamos fazer assim. Não tem. É simplesmente segurar e ter fé. Que um dia se resolve. Mas esse um dia pode levar 5 anos, pode levar 10 anos, pode levar... Imagina, quando é que foi aquilo? Foi em 2021. 21 por aí, 21. 5 anos. Nós já estamos em 2026. 5 anos. Continua marinado. Não foi nem para frente, nem para trás. Houve mudança de sistema, houve mudança de governação, houve mudança... São muitas coisas aqui no mercado. Menos o estado do vosso assunto. Menos isso. Então, não tens como controlar isto, porque o nosso sistema é esse sistema. Não está nas vossas mãos. Então, se nós esperássemos por aquilo, levaríamos muito tempo. Então, nós tivemos que ir por um outro caminho, que é começar tudo do zero. Agora lembras do que eu disse no início, né? Eu até tenho um projeto bonitinho. O projeto sem um terreno não funciona. Muito dinheiro investido num projeto que eu não vou ter, muito relativo. Ok. Sim. É que 10 mil meticais para mim é muito. Então sim. É muito dinheiro. No projeto. Imagina o que eu faria com 10 mil meticais. Sem dúvida. Então, muito dinheiro, os 10 mil meticais investidos nesse terreno, nesse projeto, mas que depois já não faz fit no outro terreno. Vão perceber? Então, esse processo de, eu tenho um projeto, mas agora eu tenho, não funciona. Se tu não tiveres o espaço primeiro, não funciona. Poderia fazer, poderia, mas são aquelas questões todas que eu aprendi. A inclinação da terra, para onde é que vai o espoito. Isso não é muito. Devemos cobrar pelas aulas também, Para onde é que vai isso? Para onde é que vira? E depois o próprio tamanho da casa, e não que o tamanho da casa fosse grande, porque nós até fizemos aquela adaptação, mas pura e simplesmente não dava para o novo espaço. Não era a mesma coisa. E se colocasse no novo espaço já a visão que tinha se pensado que então nesta varanda depois olhas já não funcionava nada. Não era a mesma coisa. Era ter uma visão, olhar para um monte de casas para os tetos das casas e não era a mesma coisa. Não era o mesmo lar. Não era o mesmo lar. Então nós tínhamos que pensar num novo lar. Tínhamos que superar o anterior e... Tínhamos que superar. Então o sonho ele tem que ser mutável, porque se for estático, quando enfrenta, por exemplo, dificuldades como essas, obstáculos como esses que vocês tiveram, não vai para frente. Não vai para frente. E como é que foi para vocês interiorizar que já não é o anterior, agora é o novo? Não, passamos por um processo de luto muito interno. Ok. Tem um tempo determinado ou até que a cura chegasse? Não, podemos determinar. Então não podemos chorar muito, né? Choramos, Ok. depois levantamos já. Ok. Não, foi um processo. Realmente tivemos que colocar os pontos na mesa, né? Ok, se esperamos o que é que isto implica, se avançamos o que é que isto implica. Tivemos também que, ao avançar para um outro espaço, tivemos também que, mais uma vez, ver com profissionais, no caso arquitetos, se, vamos avançar para aqui, aquilo ali que nós tínhamos, que foram vocês que desenharam, será que dá?
ok, pode dar, mas já não vai ser a mesma coisa, depois temos que fazer esta modificação, depois já... Então muda o conceito do projeto, muda a coisa toda, mas ao mesmo tempo tem que se fazer mais investimento sobre aquele mesmo desenho para poder fazer fazê-lo funcionar, né? Funcionar naquele novo espaço. Okay. Então também tivemos que colocar isto, o processo de planificação, o processo de conversa em família é sempre muito importante. Também tivemos que colocar isto na mesa, né? Okay. Se nós pegarmos aquele desenho, quais são as consequências, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que é que isto implica? Se nós não pegarmos este desenho e irmos por um outro caminho, o que é que nós podemos ter? É possível pegarmos esse desenho e irmos para um outro lugar que ainda não existe, mas vai existir um dia. Okay. Porque o desenho tem de ser usado, porque era muito bonito. Então tem de ser usado. Então essas coisas todas foram conversadas até que nós chegamos à conclusão que ok, tudo bem, é provisório. Continuamos a precisar do nosso lar, o nosso lar continua a precisar deste lugar de aconchego, mas porque isto foi muito penoso, vamos ter que fazer algumas cedências, aqui onde já começam as cedências, vamos ter que fazer algumas cedências. Okay. Se ganhar, olha, naquele projeto tínhamos já A, B, C, D, se calhar já não é necessário ter um projeto A, B, C, D, se calhar podemos ir para um projeto mais simples, okay. Se calhar A, se calhar B. Então são as cedências que começam a fazer por causa deste processo. Sim, porque nós quisemos fazer as cedências por causa desse processo. O novo espaço, obviamente, não era igual, era menor, etc. Então, eram muitas coisas que tinham que ser tomadas em consideração para a construção deste novo lar que nós estamos aqui. E uma coisa boa foi que, por sorte, nesta mesma altura da construção do lar, a casa própria estava a começar. Vê só como eu sou sortuda. Depois do grande, posso dizer que depois da tempestade, é bonança. Então, sofreste um dilúvio lá atrás. Deus queria ser generoso também. Porque lembras que aquilo foi tipo, nós vimos ter contigo, tipo, isto aqui nós perdemos, isto não precisamos recomeçar, estás a dizer que isto aqui não vai servir nesse espaço. Ok, qual é a ideia? E tu disseste, ok, tudo bem, eu tenho um projeto. Qual é a ideia? Vê aí. Está aí. Está aí. E foi ótimo por causa disso. Yeah. Se me perguntassem pela experiência e pelo processo, se me perguntassem, ok, se não existisse a casa própria, ainda bem que existe. Oh, okay. Ainda bem que existe. Mas se não existisse a casa própria, eu faria de novo, o mesmo processo. Não o Pinterest, mas o mesmo processo de contratar arquiteto, desenhar uma coisa totalmente sob medida, que é uma coisa, é este passo que eu acho que todos nós temos de saber que não podemos falhar. É muito importante nós trabalharmos com um profissional, porque tudo o resto que é importante. Mas a grande desculpa das pessoas para evitar o arquiteto é o custo, é o preço. E aí a casa própria foi um bom shortcut, porque nos permitiu a um preço naturalmente muito menor que paremos por aí, muito também relativo, né? Muito relativo. Um preço bastante menor que foi pago inicialmente, conseguirem ter uma casa naturalmente não na mesma dimensão e não sob medida principalmente, mas ainda assim que respondesse a tudo quanto vocês precisavam e tinha qualidade técnica acima de tudo. E tinha qualidade técnica acima de tudo. E atenção que aqui, mesmo na casa própria, eu lembro que nós tivemos a conversa que nós podíamos escolher um desenho, mas se nós quiséssemos alguma coisa, alguma alteração, ainda assim poderíamos colocar sob uma medida que nós quiséssemos. Mas estava perfeito como estava. Se calhar porque estávamos a sair de uma ressaca que não queríamos tratar de mais nada. E estava perfeito daquela forma. A era suficiente. Sim. Não vamos pensar em mais nada. Então esses projetos são mesmo para quem sai de ressaca, né? Não. Se fosse para a lua de mel, não sei o que, afinal não, é para quem sai de ressaca.
É para a lua de mel, é para os dois. Então, é totalmente perfeito. Ok. Então, isso para dizer que, sim, poderia ter sido avançar na casa própria, mas ter algumas modificações, ou sei lá, para fazer Ok. sob medida, mas o desenho era perfeito Para aquilo que vocês buscavam. para aquilo que nós buscávamos e serviu de consolo Ok. para aquilo que nós buscávamos, para o processo em que nós tínhamos passado, etc, etc. Uma casa bem estruturada, com todas as coisas que nós queríamos, um projeto, mas muito acessível. Então, para nós serviu realmente de consolo para isto. Foi bom e foi bom ter essa sugestão do próprio arquiteto que desenhou para vir à casa, né? E, ok, está bem, a solução é esta. Sendo empático pela situação passada, né? A solução é esta. Mas é muito interessante, foi muito interessante esse processo de passar de um projeto sonhado, pensado, encantos, etc, 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 para um projeto já feito sob medida. Agora a questão é como é que esse projeto feito sob medida vai se transformar em lar. Volto para aquela questão, o lar é como nós nos sentimos dentro de casa. São as regras, é o aconchego, é o amor, independentemente do tamanho da casa, de estruturada ou não estruturada, de pensada ou não pensada, é como nós depois vamos transformar aquele espaço. Então, Maria, já percebemos como foi este sonho do lar, como foram as dificuldades todas que tiveram até que finalmente conseguissem um espaço, né? O espaço onde definitivamente pudessem fazer lá a vossa casa, concretizar. Passaram então a fase da obra. Como é que está a ser? Sei que a obra está avançada, mas como é que está a ser este processo? Então, está a ser um processo. Igual ao do terreno, não? Não, está a ser um processo. Não igual ao do primeiro, porque agora o processo já é um pouco mais, assim, é melhor, é bem melhor. Okay. Claro, no início não se vê nada, mas agora, como estás a dizer, já se vê. Então acho que é um bocadinho mais animador ver esse processo. É muito diferente ver uma coisa no papel e ver uma coisa na prática. Então o processo da prática é bastante interessante, mas é um processo. Gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de pregos, gestão de arame, gestão de papel, gestão de... Agora está muito viva, né? Sim. Cada detalhe, até o arame. Até o arame, gestão de pregos, ou pregos de aço, os pregos não de aço, os pregos de etc. Então é um processo. Da mesma forma como alguns, por exemplo, não faziam ideia dos temperos que eram usados para confeccionar um prato qualquer. Então estás também a perceber um pouco desses pequenos detalhes do que significa erguer uma casa. Pois é, porque nós particularmente pensávamos que era só bloco, areia e cimento, né? Agora que a pedra também tem de ser misturada com areia, o cimento e os pregos de aço e não de aço importam para... E as madeiras de diferentes tamanhos. Isso não fazíamos ideia nenhuma. Então acho que o processo de construção realmente é um processo de aprendizagem. Eu já não sou mais arquiteta, agora já sou pedreira e está tudo bem. Então, Zacarias, estás tramado, já roubaram o posto, agora roubaram também. Então vou me adaptando, mas é bastante interessante. E aqui volta de novo a questão do plano, ter uma boa planificação, estimar bem, talvez prever. Atenção, que o plano nunca acontece com a realidade. Uma coisa é o plano, outra coisa é a realidade, mas é muito importante prever. No início da obra, nós tínhamos pensado que se calhar fazia sentido nós termos o orçamento da casa toda. Choramos, morremos e desmaiamos, e aí percebemos que não, se calhar é melhor nós olharmos por fases, porque também tem muito a ver com qual é o teu objetivo, em que momento tu estás. Sim, é possível construir uma casa em 6 meses? É possível, se tu tiveres dinheiro. É possível construir em 1 ano? É possível, se tu tiveres dinheiro. Mas
vamos lá, entre o construir a casa, que é o real, sair do papel para a casa, e o viver, é necessário viver também. Então, daí que é importante ter um plano, é importante fasear, é importante ter momentos de respiração, porque senão também já sai divórcio, sai tudo, e a casa... E a casa ainda não saiu. E a casa... e já está a discutir tudo, o prego, e a casa ainda não saiu. Então, é importante viver, é importante construir, mas também é importante viver. Então, acho que é esse processo que para nós tem sido bastante interessante. Mais uma vez, aprendizado, de aprendizado, temos estado a aprender e sim, é muito interessante. E como é que foi, como é que tem sido, né? Porque ainda é um processo em curso. Como é que tem sido, por exemplo, em família, gerir isto? Quem é que vai para a obra, quem é que não vai? Ou quando é que um vai, quando é que o outro vai? Quem fala com este, quem fala com aquele, quem compra isto, quem não compra aquilo, Como é que é isto? Em casal, principalmente, porque o vosso filho ainda é pequeno, mas em casal, como é que é? Ou tem algum outro tipo de apoio para além disso? Eu diria que o Tiago é o ajudante da obra, né? Porque ele pode ir lá cavar, etc. Então, a qualquer momento, ele pode estar lá. Ok. Mas, bem, este processo é assim. Eu sou a confusa, não sou a confusa, não quero colocar a coisa assim, mas um bocadinho, um bocadinho, sim, um bocadinho confusa. Então, cada um de nós tem o seu papel aqui neste processo da obra. Né? Ir à obra, não ir à obra, obviamente vamos todos, momentos diferentes. Discussão ou não discussão com as diferentes pessoas que passam pela obra, desde o arquiteto ao... claro. Achei que fosse um sorriso. Não. Tapas também. Okay. Então, desde o arquiteto aos pedreiros, a todas essas pessoas envolvidas na obra. Talvez, aliado por este lado de confusão, normalmente esta pessoa sou eu, né? Que faz confusão, que vai lá, que discute. É normal o arquiteto dizer que, olha Maria, são 45 ferros e eu comprar 30, e o pedreiro alegar que são 60, mas os 30 chegarem à mesma. Então, é um processo um pouco de discussão e de descoberta. Sobre estas medidas, eu já falo daqui a pouco, sobre estas quantidades. Mas, em termos de gestão familiar, vamos todos, mas cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel nesse processo. O papel do Nuno, que é mais quieto, o Nuno é paz, né? Abraço, Nuno. O Nuno é paz, não é confusão, é totalmente paz, etc. Então, por ele ser paz, essa confusão com os pedreiros não é uma coisa que é normal. Ele normalmente até costuma dizer, vai lá tu fazer confusão, né? Então, se chega alguém à porta, vai lá tu fazer confusão. Tipo, é totalmente normal. Para qualquer que seja a coisa, para obra ou para qualquer que seja a coisa, é mesmo, vai lá tu fazer confusão. E aí mantemos uma boa postura de polícia bom e polícia mau, né? Tipo, eu posso manter essa postura de polícia má enquanto ele é o polícia bom. E tá tudo bem. E funciona. Então vamos fazendo esta alternação. Vamos todos, cada um tem a sua função, cada um tem... Mas estas funções, mais uma vez, estão relacionadas já às nossas personalidades. Quem nós somos e como é que nós somos. E isto facilita também esta interação. E é interessante ouvir-te, pergunto porque, por exemplo, há casos, por exemplo, de famílias ou de casais onde tem que ser o homem a ir, porque senão não é homem suficiente, tem que... Às vezes nem entende o que está a fazer.
Há casos até em que, por exemplo, a esposa, por exemplo, entende construção porque trabalha com construção ou algo parecido, mas não, o homem entende ir lá e tomar as rédeas do assunto, porque senão ele é menos homem, por exemplo. Quando a dinâmica da vida hoje, às vezes, até faz com que um ou outro sequer se possa fazer presente a obra. Tirando, claro, aquilo que disse sobre a personalidade de cada um, às vezes é uma questão mesmo de não poder estar. Não poder estar, Na verdade, é um pouco de tudo, né? Eu falei da personalidade, mas também é um pouco de tudo. Sim. Tem o trabalho, o nosso trabalho, onde nós trabalhamos, o tempo que nós temos disponível para aquilo. Tudo isto influencia. Então não é uma só variável, mas são todas as variáveis. E sim, são muitos casos de porque tem de ser um homem, porque é uma questão de masculinidade, ou então... E também há muitos casos de os pedreiros não respeitarem quando são as mulheres que vão para as obras. É a mulher que está a falar, não. Até podem responder assim de forma rasa, mas esperar o homem chegar para falarem com o homem ou para validar. Acontece muito disso. E pronto, isso não é uma bandeira que eu quero aqui levantar, dizer, como é que tem de ser. O que eu acho é que cada família ou cada pessoa funciona da sua forma, né? Cada família funciona da sua forma. O facto de... Para mim está tudo ok se o provedor da casa provê, mas, no entanto, eu posso lidar com as coisas do dia a dia. Eu coloco essa questão da obra igual à questão da gestão de casa, gestão do lar, né? Então tem um homem, não é ele que há de ir discutir com a empregada e discutir com as panelas, mas a casa funciona, tem alguém que faz a casa funcionar. Então, eu acho que é muito importante cada um de nós saber qual é o seu papel, qual é a sua função, e isso não tira de nenhuma forma... eu vou usar a questão masculinidade. Não tira de nenhuma forma a questão da masculinidade. Se eu sei que o Lasson é assim, então, it's okay. Tipo, o Lasson ser assim. Como também eu poderia não ser essa pessoa confusa, ser uma pessoa um bocadinho mais calma. Se eu fosse uma pessoa um bocadinho mais calma, certamente eu não iria para a obra. Imagina se fôssemos os dois calmos. Se fôssemos os dois calmos, certamente não seria eu. Aí delegávamos mais visitas à obra. Aí delegávamos mais visitas, aí tratávamos com o arquiteto. Vai lá, arquiteto, e fala tu sobre a coisa. Então eu acho que varia muito. Sim, essas questões de masculinidade, essas questões de o homem é que trata da coisa, etc., são válidas. E atenção, o homem, no caso do nosso lar, como nós construímos, o homem é que toma uma decisão, o homem é que trata da coisa, o homem é que valida, mas, vamos lá, estou a falar de ir falar com um pedreiro. Está tudo bem eu ir discutir ferro, porque eu vou discutir ferro. Ótimo. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Ótimo. E na gestão da obra em si, quais foram os grandes desafios que vocês tiveram? Já disse que aprendeu muito, que agora até é pedreiro também, pedreiro é outra coisa. Que é pedreiro mulher e pedreiro é outra coisa, é onde se trai pedra. Então, pronto, já é pedreiro e vai roubar o posto do Zacarias, mas quais foram assim, os desafios que vocês enfrentaram e que de alguma maneira conseguiram ou não contornar? Durante a obra já. Eu acho que o primeiro é orçamento. Ter um orçamento claro daquilo que nós vamos fazer é extremamente importante. Mas também tomar em consideração que o mercado dele é muito dinâmico. Então não vai ser como nós queremos. Então eu acho que o primeiro desafio foi isso. Tipo, começar a obra com um saco de cimento a 400 e a meio da obra já está a 495, etc. Então o orçamento ele não vai ser estático. E nós também precisamos de alguma forma responder ou estar preparado para as dinâmicas do orçamento. A outra questão que também foi um desafio para nós são questões logísticas,
carregamento, puxar, levar o material para algum lugar, etc. Sem uma planificação, implicava usar muitas vezes o carro, por exemplo, ou usar carro próprio, que não é aconselhável, porque também estraga o carro. Tipo, a curto prazo parece uma coisa muito boa, eu tenho um ratos, então eu vou colocar o cimento ali e está tudo bem, mas a longo prazo cria outros problemas. Então, a questão desta gestão logística, qual é o carro, como é que nós vamos fazer, etc. Sem uma planificação, imagina, eu vou mandar 3 sacos de cimento, mas precisam de 20 sacos, depois como é que fica? Eu estou toda hora a mandar o carro e é um custo que acaba sendo muito elevado. Então, esta divisão da obra em pequenas etapas, este faseamento, esta orçamentação em etapas e depois também ter em consideração exatamente as fases. Eu estava dizendo no início que é sempre bom trabalhar com um arquiteto, com um profissional, porque nós vamos saber as fases. Ok, Lasson, agora precisamos fazer a sapata. O que é mesmo necessário? Quais são as coisas todas? Qual é o momento que é necessário tu ires ver aquilo? Eu estou a gozar que eu sou pedreira, e agora também arquiteta, mas para mim aqui o ponto que fica essencial, apesar de tanto eu como o Nuno irmos para a obra, e vermos as coisas da obra, etc., há muitos pontos que são técnicos que podem nos escapar e que nos escapam. E na nossa experiência isso também aconteceu no início, ainda na fase inicial da sapata. Tinham lá blocos que precisavam de ser amassados e não foram. E se naquela altura nós não tivéssemos planificado que durante o processo da fase da sapata deveríamos trabalhar com o arquiteto, e o arquiteto tinha que ir lá fazer a fiscalização, a vistoria, aquilo que nos teria passado. E nos passando, o que seria? Se calhar mais à frente íamos descobrir que já não dava para colocar nenhuma coisa por cima, já não dava, teríamos rachas, teríamos etc. Não sei, aí já estou a falar as coisas técnicas, mas para mim aqui o ponto é esse, né? Nesse processo de planificação, nesse processo de construção, sim, para além da planificação que estou a frisar, para além de ter um orçamento correto, também é muito importante que se trabalhe com pessoas que são profissionais e não só, como também buscar experiências de outras pessoas que já construíram, várias outras pessoas que já construíram e que podem nos dizer por experiência que se calhar isto aqui não, se calhar vale a pena juntar assim, se calhar vale a pena comprar este material ali, etc, etc. Então é muito importante nós pegarmos essas experiências para que o processo seja um processo chill, mais suave. Né? Mais suave, vai doer, mas mais suave. Ok, ótimo, Maria. E esta última que deixaste acho que é bastante importante, porque é um bocado o propósito deste podcast, que é trazer não só técnicos especialistas, mas também trazer pessoas que passaram por aquilo, ou que no teu caso, por exemplo, que está a passar, tá? Pessoas que estejam ainda a passar por este processo todo de construir, para que, ouvindo, partilhando estas histórias, primeiro da tua parte, mas depois para os outros lá do outro lado da tela, ouvindo estas histórias, percebam que afinal é de fato um bicho de 7 cabeças, porque como tu próprio mostraste, não foi tão suave, tão chill como estavas a dizer, mas ainda assim conseguiram, estão agora numa fase em que daqui a mais algum tempo já têm a casa pronta e já poderão implementar as regras que vão vos levar ao lar. Então, o processo não é fácil, mas ninguém disse que seria fácil, e poder ouvir isto dos outros que já passaram é muito importante. É muito importante. Por isso, nosso muito obrigado mesmo por ter aceito este convite. E pronto, esta é a tua casa, como já bem deixaste claro. Por seres arquiteta já, só esperámos que aceite salário. A mais nova contratada. A mais nova contratada da Arquitetos e da casa própria, é a Maria. Pronto, Maria. Então, mais uma vez, obrigado, como disse. Não sei que tenhas alguma coisa mais a adicionar, a dizer. Bem, eu é que agradeço. Agradeço por este convite de vir aqui partilhar a nossa experiência, que ainda está no processo, ainda não terminou. E de certeza que quando terminar terei ainda mais histórias por contar.
Então agradeço bastante por esta oportunidade e acho que este é um espaço muito, muito bom porque muitos jovens têm desafios, têm este desafio, construir ou não construir, ter casa ou não ter casa, etc, etc. Dá trabalho ou não dá trabalho, discutir com o pedreiro ou não discutir, ter dinheiro ou não ter dinheiro. São muitas questões, mas que no final vale a pena ouvir também experiências de pessoas que já passaram pelo processo e partilhar também é uma forma de aliviar o stress, né? Ok. Partilhar ajuda. Vamos ponderar substituir esse sofá. Vamos sentar, está a ouvir? Vamos lá ponderar substituir o sofá por um divã aqui. Temos um divã e ajudamos assim num processo terapêutico. Não, é bastante terapêutico. O divã do dono de obra. Essa seria nice. Boa, tá aí. Yeah. Boa. Ok. Então, thank you. Muito obrigada pelo convite e é isso. Ok. Obrigado a nós. Malta, aí está. Estamos de volta então com a nossa ronda dos podcasts. Fiquem atentos. Uma semana sim, uma semana não. Semana sim, semana não. Voltaremos então com o podcast Casa Própria Podcast, que prometemos levar informação, levar conteúdos que possam ajudá-lo a perceber melhor e a trilhar melhor esta jornada que não promete fácil, mas que pode ser mais suave do que realmente parece. Então é isso, fiquem ligados a nós. Obrigado mais uma vez à Home Center pelo apoio que tem dado ao nosso podcast e a todos os outros que de forma direta ou indireta contribuem para que a gente leve este conteúdo para si. Obrigado, até a próxima, que há mais.